Gravando. Pode começar? Gente, eu sou a Karina. Eu acho que talvez algumas pessoas saibam, me conheçam por nome, mas não me conheçam pessoalmente. Eu trabalho no Laboratório de Diagnóstico da Raiva, do IDAF. E a gente vai falar aqui um pouquinho de raiva animal, assim, não vou me concentrar em falar sobre a doença, porque eu acho que a gente já trabalha com raiva há muitos anos e muita gente já sabe a respeito dela. E aí depois a gente chega na parte relacionada ao envio da amostra. Como a gente sabe, o agente etiológico da raiva é um vírus, RNA, com esse aspecto que está aqui no slide, um aspecto de projétil. É um rabidovírus do gênero lisavírus do genótipo 1, que ele é dividido em 7 genótipos. O genótipo 1 é o genótipo que é o rabies vírus, que é o que tem o vírus clássico da raiva, que tem a distribuição mundial. Então, assim, no mundo inteiro a gente encontra esse genótipo 1, exceto no continente antártico. Desse genótipo 1, existe um teste chamado de anticorpos monoclonais, que a gente consegue avaliar quais são as variantes que estão ocorrendo naquela amostra específica. Já se conhece essas 8 variantes, além de outras que vão surgindo a cada dia devido às novas técnicas de caracterização viral, mas essas aqui são as mais conhecidas. Dessas 8, a única que não ocorre no Brasil é essa variante 5, que é a do morcego hematófago venezuelano. A variante 1 e variante 2, ela foi caracterizada em cão, e é a que normalmente encontra circulando entre essas espécies, em cão e gato, animais de companhia, que a gente chama, né? A variante 3 é a de desmodos rotundos, é a que é a mais comum que a gente encontra em animais de produção. E temos também a variante 4, 5, 6, que são relacionadas a morcegos não hematófagos. Desculpa, a variante 4 e 6, morcegos não hematófagos, além das 5 de morcego hematófago venezuelano. Esse variante 4 e variante 6, esse Tadarida brasiliensis e Lasiurus cinereus, são morcegos não hematófagos insetívoros. Uma outra variante que a gente também tem conhecimento é essa variante 2 de canídeo silvestre, que é diferente dessa variante 2 de cão. E essa variante que a gente chama de não compatível no painel de anticorpos monoclonais. Ela normalmente é encontrada em primata não humano, principalmente Calitrix jacus, foi onde ela foi inicialmente caracterizada, visualizada. Só para a gente ter uma ideia da distribuição do vírus da raiva, a gente pode perceber que a raiva ela ainda causa em torno de 50 a 60 mil mortes humanas no mundo, e ela se concentra principalmente na África e na Ásia, sendo o principal transmissor, 95% desses casos ainda é o cão, mas a gente pode observar também que até nesses países a gente tem a presença da raiva também silvestre, tanto em animais silvestres aéreos quanto silvestres terrestres. Nas Américas a gente tem, na América do Norte a gente encontra a transmissão principalmente por animais silvestres. Vou aqui ressaltar os morcegos insetívoros, que tem uma ocorrência muito alta ainda na América do Norte. E a gente tem no Brasil também vários reservatórios. Uma coisa interessante da gente falar aqui nesse mapa da distribuição global é que o morcego hematófago, o morcego vampiro que a gente conhece das modos rotundos, ele só ocorre do México para baixo. Então, assim, nós somos privilegiados aqui na América do Sul de ter essa raiva em morcego hematófago, que a gente observa principalmente em animais de produção. Aqui, só para a gente falar um pouquinho do que vem acontecendo esse ano nas Américas, em 2021, nós tivemos ainda 9 casos humanos de raiva nas Américas, sendo que raiva transmitida por cão foram 5 casos, em Cuba 1 e 4 na Bolívia. E nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, nós tivemos casos de outras espécies. Por exemplo, na Argentina foi transmitida por gato, que foram 2 casos. Nos Estados Unidos, que foi por morcego não hematófago.
E aqui no Brasil, a gente teve um caso de raiva esse ano que foi transmitido por Canidium silvestre, que ocorreu aqui no Maranhão. Agora, vamos falar um pouquinho como é que vem, assim, como que foi a evolução da raiva no Brasil em relação aos casos humanos e a raivas em cães, né? Nesse primeiro quadro aqui de cima, a gente pode observar que inicialmente nos anos 80 e 90, a gente observou muito uma taxa alta de mortalidade humana, principalmente transmitida por cão, que é essa lista, que é esse dado que está em linha azul. Outros casos de outras espécies ainda ocorreram, mas assim, era principalmente transmissão por canino, por cão, né? E à medida que a gente vai observando a diminuição desses casos de raiva em cão, a gente também teve uma diminuição nos casos de raiva humana. Então, a gente observa um perfil epidemiológico da doença sendo modificado ao longo dos anos. Em torno de 2000, 2001, 2002, aqui no Brasil, eles estipularam uma estratégia de vacinação dos animais mais de uma vez ao ano. Eram normalmente 2 vacinações ao ano. E isso ocorreu assim, aconteceu uma queda muito brusca de raiva em cão e, consequentemente, raiva humana também. Aqui, a gente está observando, o único dado aqui a mais que a gente tem nesse quadro é a cobertura vacinal dos animais. Aí tem assim, azul, raiva humana, ó, raiva em cão, em vermelhinho, raiva humana. A gente observou a mesma coisa aqui, que a gente teve coberturas vacinais altas e diminuição dos casos de raiva humana e canina no país, desde 99 até 2015. O que a gente hoje tem algumas preocupações em relação à raiva em cão e gato, que é as espécies que estão mais próximas do ser humano, é a ocorrência de raiva canina e felina por variante 3. Porque com essa campanhas de vacinação e essa cobertura vacinal alta, a gente conseguiu diminuir muito a variante 2, que era a variante que circulava nos cães e nos gatos. Só que com o relaxamento de alguns momentos na vacinação, a gente tem observado a variante 3 aparecendo nesses animais. Um dado interessante aqui foi que em 2001 a gente teve uma cobertura vacinal de zona de risco e logo depois a gente teve alguns casos de raiva canina e felina por variante 3. Então, aqui é interessante a gente mostrar para ver como é importante manter-se uma alta cobertura vacinal em cães e gatos para evitar a raiva nessas espécies e também na raiva humana. Aí aqui, como é que a gente tem agora as variantes rábicas distribuídas no Brasil? Isso aqui são dados do Ministério da Saúde. O que a gente ainda tem observando, que a raiva da variante 2, ela ainda existe no país, principalmente aqui nessa região aqui do Nordeste, Maranhão. Nessa região também a gente encontra muito casos de raiva em morcego, em primata não humano e ainda em canídeo silvestre. A raiva silvestre tem bastante casos nessa região Nordeste. A raiva em silvestre em morcego por variante 3, que é a que se encontra principalmente em desmodos rotundos e também em outros morcegos. A gente tem no Brasil inteiro e tem uma quantidade bem alta aqui no norte do país. De morcegos não hematófagos, a gente vem observando o aparecimento nessa região sudeste. E a variante 1, a gente tem alguns casos nessa divisa com a Bolívia, porque a Bolívia, esse ano, eu acho que nesses últimos anos tem diminuído, mas teve alguns anos que tivemos casos de variante 1 também, de animais que vinham da Bolívia para o Brasil. Como a gente falou, né, que a preocupação hoje é o que a gente tem observado, o aparecimento de raiva em cão e gato com variante 3, variante 4, variante 6, além da variante de canídeo silvestre também. Além da vacinação e dessa observação da vigilância, das variantes, do que tem ocorrendo, o que a gente pode fazer, que é o nosso diagnóstico laboratorial, que a gente principalmente que vem falando hoje, né? Nós temos 2 tipos de diagnóstico laboratorial, o antes da morte e o pós-morte. Antemorte a gente utiliza muito em casos de suspeita de raiva humana, porque a gente ainda consegue fazer impressão de córnea, raspado de mucosa lingual, folículo piloso e faz a imunofluorescência direta, além de técnicas de biologia molecular, que também utiliza esse raspado de mucosa lingual, folículo piloso, além também do líquido cefalorraquidiano, que eles também utilizam na biologia molecular. E pós-mortem, a gente utiliza o sistema nervoso central, que é o que a gente faz no laboratório, que é a imunofluorescência direta e o isolamento viral. Esse isolamento viral ele pode ser de 2 formas.
tanto em inoculação em camundongo, quanto em inoculação em células neuronais. Aí agora, no Espírito Santo, quando que a gente vai enviar a amostra? Só para a gente falar um pouquinho. No caso de agressão contato, citopatologia neurológica, atropelamento, alteração de comportamento e animal encontrado morto. Eu coloquei um asterisco aqui nessas questões de agressão, sintomatologia neurológica, atropelamento e alteração de comportamento, porque são todas condições que são observáveis, em que a gente pode observar o animal e fazer uma investigação em relação ao caso, né? A gente sempre pede que a gente não faça a eutanásia do animal, porque a imunofluorescência direta e a prova biológica, ela depende de quantidade de vírus presente na amostra. Então, às vezes, no início do sintoma, a gente não consegue ter replicação viral suficiente para a gente ver na imunofluorescência. Então, a gente sempre pede para observar o animal. E se o animal, você observa, ele já está há 20, 30 dias com sintoma neurológico, a gente tem que pensar se realmente isso é raiva ou se é alguma outra coisa. Porque a raiva, ela tem um período, a partir do momento que ele começa a ter sintoma, ele vai morrer entre 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Aí vamos lá, o diagnóstico clínico, a gente sabe que a gente não consegue fechar exatamente o caso para todas as espécies, o ideal é que a gente envie a amostra para diagnóstico laboratorial, e o material de escolha no nosso laboratório lá do IDAF é o sistema nervoso central, principalmente algumas regiões, a gente, em vários estudos, a gente tem encontrado maior presença do vírus, que é o cerebelo, e a parte do hipocampo, principalmente contando também com o corno de Ammon, que é as áreas que a gente tem mais chance de encontrar o vírus. Lá na imunofluorescência, a gente tenta usar o máximo de áreas possíveis dessas para a gente fazer o diagnóstico e não ter casos de falso negativo. E no caso de equino, porque algumas vezes as vigilâncias, as unidades de vigilância em saúde também precisam de amostras de animais de produção, a gente pede sempre uma medula espinhal também, porque o equino, a gente às vezes consegue ter diagnóstico positivo em amostras de medula e o diagnóstico na mesma amostra em outras áreas a gente não consegue ter diagnóstico positivo. Então é muito importante que quando for colher a amostra de equino, principalmente, além de esperar a morte do animal, porque o equino ele tem uma replicação viral bem baixa, a gente pede que mande também um pedaço da medula para a gente fazer o diagnóstico. Aí, assim, a colheita, a gente pede para ser para uma pessoa treinada, lógico, né? E que a pessoa tenha sorologia, e sorologia atual, né? Lá no laboratório a gente faz a cada 6 meses, mas o interessante na vigilância é que pelo menos uma vez por ano vocês tenham esse dado de sorologia de vocês, para vocês poderem ir a campo com um pouco mais de tranquilidade. Aí aqui eu coloquei algumas fotos até do manual de diagnóstico da raiva do Ministério da Saúde, que é a colheita de amostras de forma mais comum, né, mais utilizada. Aqui ele fixa a cabeça nesses instrumentos, né, mas às vezes você consegue fazer até em cima da bancada com algum apoio. E é interessante você tirar pele, tirar músculo, até você chegar à parte óssea, né? E você fazer esse tipo de corte aqui, ó, que vai em cima de um olho até o outro, depois nessa parte de lado você consegue chegar até a medula e abrir essa tampinha, como a gente fala, né? Cortar a dura mater e chegar até o encéfalo. Isso a gente é um método de coleta para todas as espécies. Por mais que tenha aí o cão, a gente consegue coletar para todas as espécies. Lá no laboratório, o ideal é que a gente colete assim para a gente ter um material mais inteiro possível. Lá no laboratório, algumas espécies às vezes é difícil de segurar, a gente tenta serrar só essa parte de cima. Às vezes a gente danifica um pouquinho o cérebro, mas a gente consegue tirar ainda ele de forma que a gente consiga identificar todas aquelas áreas que eu falei anteriormente. Já me perguntaram a respeito de uma outra forma de coleta que eu não tenho aqui no slide, que é através do forame em uma pipeta. Acho que até o Bruno e o Marco, eu acho que já conversou comigo a respeito disso. No nosso laboratório, a gente tem um procedimento que a gente fala para as pessoas seguirem a procura do vírus nessas regiões. Lógico que a gente está com uma raiva em cão e gato controlada. Então, não teria por qualquer parte que chegar lá no laboratório de sistema nervoso central, ele vai ser levado para a lâmina e vai fazer o diagnóstico.
Como a raiva hoje ela está controlada, eu prefiro que seja um encéfalo inteiro. Mas se vocês não tiverem condição, a gente não teria problema nenhum de aceitar esse tipo de coleta. Só que a gente tem que pensar que quanto mais áreas do encéfalo a gente manda, mais chances da gente encontrar o vírus em caso um caso real de suspeita da doença. Então, assim, qualquer tipo de amostra que chega no nosso laboratório, a gente tenta fazer. Mas a melhor forma e a melhor amostra é essa aqui. Em caso de bovino e equino, animais de produção no geral, tem que ser o encéfalo inteiro, porque a gente consegue fazer a separação de algumas áreas para poder mandar para diagnóstico diferencial. Aí, como é que a gente manda? O exame que a gente faz lá é a imunofluorescência direta e a prova biológica por meio de inoculação intracerebral em camundongos. A imunofluorescência direta é essa foto que está aqui. Na verdade, tudo isso aqui que está brilhando, que tem esses pontinhos, é partícula viral. Essas arredondadinhas maiores aqui, elas são compatíveis aos corpúsculos de Negre. E o resto é tudo que a gente chama de poeira antigênica, né? Que é partícula viral no geral. Isso aqui é uma amostra maravilhosa. Assim, é provavelmente um bovino que ficou até o último dia lá esperando, morreu, teve uma replicação viral maravilhosa e o encéfalo chegou lá fresquinho. Aí ela fica assim, bem bonita. Só que nem sempre é assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a forma de envio, tomar cuidado assim de esperar o animal ir até a morte, no caso, principalmente no caso de equino. E essa segunda aqui, esse desenho aqui, é a inoculação intracerebral de camundongos. Qual é a ideia? Quando a imunofluorescência ela dá diagnóstico negativo, a imunofluorescência é a visualização direta da presença da partícula viral, do vírus na amostra. Mas, às vezes, a quantidade de vírus é tão pequena, principalmente em casos de material, às vezes, que já está em decomposição, ou no caso de um equino, que a gente não consegue fazer essa visualização. Então, a ideia da inoculação intracerebral em camundongos é que a gente faça esse vírus replicar dentro do cérebro do camundongo. Aí, depois, a gente faz a eutanásia desse camundongo e faz a mesma técnica de imunofluorescência com o cérebro do camundongo. As normativas que a gente segue são as normativas do mapa, para fazer esse diagnóstico. Quem quiser depois dar uma olhada para saber como é que é a técnica, é essa aqui, 08. E o material biológico a gente pede que seja um encéfalo inteiro, após o início dos sintomas e morte do animal. Como que a gente vai condicionar essa amostra? Se o envio for até 24 horas após a coleta, exceto no caso de equino, que o ideal é que você mande o mais rápido, assim, mais rápido possível, sem esperar, você refrigera e manda para o laboratório. Então, assim, até 24 horas, refrigerado 2 a 8. Se for depois de 24 horas, ela tem que estar congelada. Mas o que eu normalmente falo em relação ao envio? A amostra que chega congelada no laboratório, ela não vai ser feita no mesmo momento. Então, o ideal é que eu vou mandar a amostra e é urgente, eu tento enviar até 24 horas para eu não congelar. E mais, chegou no laboratório até o horário do almoço, porque a gente processa as amostras no período da manhã. É bom vocês saberem que aí vocês têm noção de quando vai sair o resultado de vocês. A gente processa as amostras no período da manhã e faz a leitura no período da tarde, aí tem os envios dos resultados, etc. Exceto em casos assim que eu tenho que repetir, a gente teve algum problema no laboratório, a gente acaba processando em outro horário. Então, assim, as amostras, elas precisam chegar na parte da manhã para entrar na rotina do dia. Então, quanto mais cedo, melhor e tem mais chances dela entrar na rotina do dia. Depois depois da parte da manhã, ela fica para o outro dia. Mas, assim, eu tenho uma amostra congelada, que eu colhi mais tempo e eu quero que ela seja feita no mesmo dia, eu vou mandar amanhã. E ela já está congelada há mais tempo. O ideal é que vocês colocam em refrigeração para amanhã depois vocês pegarem e já mandarem para a gente, ela já chegar lá meio descongelada. E se ela estiver congelada, não precisa colocar gelo dentro da caixa de isopor, igual está aqui. Se ela estiver refrigerada, enche a caixa de gelo para manter a refrigeração. Se vocês querem que seja um pouco mais rápido o processamento, vocês podem botar a amostra congelada sem gelo dentro do isopor. Importantíssimo, que eu sempre peço e às vezes não ocorre em todas as vigilâncias, mas sim, muita gente já faz.
A caixa identificada com símbolo de material biológico, que é urgente a entrega, porque acontece de algumas vigilâncias mandarem, às vezes, por ambulância, mandar uma outra pessoa. Então, é muito importante que essa caixa seja bem identificada para ela não sumir. Porque caixa de isopor, gente, ela some. Já aconteceu casos no IDAF de ficar uma caixa de isopor lá no IDAF e a caixa sumir de repente, a amostra desaparecer e até hoje a gente não sabe onde foi essa amostra. Então, assim, é uma amostra suspeita de raiva, então a gente tem que tomar cuidado com ela e botar de preferência que esteja diagnóstico para laboratório, diagnóstico de raiva e o número de telefone da vigilância, para caso essa amostra sumir, alguém conseguir entrar em contato. Essa amostra, ela não vai para o LACEN. Essa amostra ela vai ser entregue lá no laboratório. Não pode deixar em nenhum outro lugar para a gente buscar, porque a gente não tem condição de buscar. A gente não tem carro, a gente não tem motorista. Então, assim, vai ficar lá por dias esperando até alguém buscar. Então, o ideal é que, assim, vocês conversem, às vezes até tenham alguma relação, porque o IDAF, muitas vigilâncias têm uma relação muito interessante. Vocês conversaram até assim, o pessoal do IDAF trazer, não tem problema. Mas desde que ela seja entregue no laboratório de diagnóstico da raiva no IDAF, que fica lá em Cariacica. Agora, instruções para envio. Depois que eu fizer a colheita da amostra, eu acondicionei, o que eu faço para enviar? Eu vou entrar junto com vocês, espero que funcione. Se não funcionar, a gente vê o que faz. Vocês me avisem. Ó, a gente vai entrar no site do IDAF. Vocês estão conseguindo ver o site do IDAF? Vocês estão conseguindo ver junto comigo o site do IDAF? É que eu não tenho acesso aqui ao chat. Se alguém puder me responder. Tá dando para ver. Tá dando para ver? Então, tá. Ótimo. Aí, olha só, no site do IDAF, a gente vai aqui, ó, diagnóstico laboratorial, porque muita gente não sabe qual que é o formulário de enviar. Quando a gente entra no diagnóstico laboratorial, a gente tem aqui todas as análises que faz no laboratório do IDAF. Aí a gente vai no diagnóstico da raiva. Vou subir mais um pouquinho. Aí a gente tem aqui, ó, instruções para colheita e envio. Aqui fala toda a forma de você enviar, como que você tem que, o que tem que mandar para o laboratório, tudo que eu já falei para vocês. Formulários de requisição de exames. A gente tem amostras de animais de companhia e silvestres e amostras de animais de produção. Vocês vão trabalhar mais com animais de companhia, cão e gato, morcego, gambá e etc. Então, o ideal é que vocês mandem nesse formulário. Esse formulário foi um formulário que a gente fez no laboratório e ele é mais simplificado, porque o formulário de animais de produção ele é muito complexo, porque ele precisa de outras informações que o Ministério da Agricultura precisa. Então, vocês vão clicar aqui e vai abrir o formulário. Não vou abrir agora não, que depois a gente vai falar dele. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Voltamos para a apresentação? Tinha voltado, agora voltou para o site. Voltou. Tá, então vamos lá. Aí depois que eu peguei o formulário aqui, esse aqui é o formulário. Formulário de requisição de exame da raiva que vocês vão pegar lá no site do IDAF. Antigamente, a gente não tinha uma padronização na identificação da amostra. Agora, com o manual de coleta, eu acho que a gente pode começar, tudo bem, a partir do ano que vem, que a gente está agora em dezembro quase, a gente começar a ter a mesma padronização das outras amostras relacionadas à saúde. Então, para a raiva, vai ser o RVA, VIX 001, 002 e etc. Onde que vai entrar essa identificação de vocês? Nesse campo aqui, do formulário 91. Outras informações que eu acho importante falar. Aqui na espécie, vocês vão ver que não tem a opção de animal de produção. Boi, cavalo, etc. Por quê? Para animais de produção, preencher o formulário específico, que é aquele outro link que estava lá no site. Outra coisa importante desse formulário. Houve pessoas em contato direto ou agredidas pelo animal suspeito? Sim ou não? Isso é uma coisa muito importante se vocês querem que a gente faça um esforço fenomenal, às vezes até faz assim, quase 4 horas a gente faz a lâmina.
Se tiver falando que é urgente, que precisa de resposta rápida, a gente faz de tudo para fazer o mais rápido possível. Lembrando que o prazo de diagnóstico da imunofluorescência direta, o normal que a gente coloca, é em até 48 horas úteis após a entrega do material. Mas se tiver urgente, a gente vai fazer de tudo para entregar no mesmo dia ou no outro dia no máximo. Se a amostra chega na sexta tarde congelada, não vai ter diagnóstico na sexta, vai ser só na segunda, lógico, né? E no caso, se for amostra de animais de produção, só na terça-feira. Porque animal de produção, ele não descongela. Tipo assim, se eu tirar na segunda de congelado, a gente não consegue processar, só no outro dia. Então, assim, é muito importante também vocês saberem essa informação, mas é importante vocês colocarem se teve contato direto, se teve pessoas agredidas aqui, para a gente tentar fazer de tudo para dar o resultado mais rápido possível. Observações. Eu sempre acho interessante que vocês coloquem alguma coisa em relação ao caso, até para a gente. Porque a gente também, se a gente ficar encrencado com a história, a gente vai pesquisar, vai mandar para diagnóstico diferencial, vai caçar alguma coisa para fazer com a sua amostra. Então, eu acho importante, se vocês tiverem alguma observação do caso, vocês colocarem também para a gente ter essa informação, porque às vezes a gente tenta fazer outras coisas para diagnosticar o que pode ser dentro das doenças que a gente vai conhecendo outros laboratórios, dentro das doenças de vigilância, né, que a gente trabalha, a gente tenta descobrir o que é. Agora, quanto tempo após a morte do animal eu envio? Eu estou falando coisas aqui que é o que a gente sempre ouve, sempre ligam para a gente para o laboratório para perguntar. Quanto tempo após a morte do animal eu mando a amostra para vocês? Vale a pena mandar? Eu trouxe para vocês 2 estudos. Um é de 99 e o outro é de 2014. Eles fizeram a influência da decomposição canina no diagnóstico da raiva. Aqui eles fizeram, deixaram a amostra no intervalo de 24 horas, eles iam fazendo o diagnóstico até dar 10 dias após é isso mesmo. Aí eles colocaram 24 horas, 48 horas, 78 horas. Então, assim, a gente observa, o que a gente vai observar? Que neste caso aqui, até 144 horas depois, que é no caso 6 dias, isso aqui é a temperatura ambiente, tá? Eles conseguiram ter um caso positivo aqui. Na situação que a gente está hoje, de dificuldade em ter soro, né, para poder aplicar nas pessoas, eu acho sempre interessante, independente de como está a amostra, vocês enviarem. Porque a gente tem que tentar ao máximo ver se ele é positivo ou negativo. Então, pensando que quanto mais em decomposição, menos preciso é o nosso diagnóstico. Mas é interessante que vocês mandem. A gente recebe muito lá, eu vou mostrar o outro estudo primeiro. Aqui, nesse estudo, eles pegaram amostras, pegaram 10 amostras também, e foram deixando a 4 graus Celsius, 25 graus Celsius e 35 graus Celsius. E foi passando os dias. A gente tem observado aqui que aqui essa primeira técnica aqui é a imunofluorescência direta, tá? A gente observou aqui que com 3 dias a gente teve no sexto dia, perdão, a gente teve algumas dificuldades para a gente ter o diagnóstico pela imunofluorescência direta. Mas, assim, em outras técnicas diagnósticas a gente tem. Hoje a gente não tem técnicas de biologia molecular fazendo diagnóstico da raiva, mas a gente já está com um projeto em que a gente vai implantar a técnica de biologia molecular para diagnóstico da raiva animal também. Então, assim, é interessante que a gente mande para fazer o diagnóstico. Quando chegar lá, a gente avalia. A única amostra que a gente não faz lá no nosso laboratório, o único caso, assim, que é o mais comum, a não ser que a amostra chegue em formol, a gente não tem como fazer. O caso que às vezes acontece de diagnóstico impossível é quando chega morcego, que já está tantos dias no tempo que ele chega seco. Então, eu não tenho sistema nervoso central, eu não tenho órgão, porque o morcego, quando ele não tem sistema nervoso central, a gente também tenta fazer diagnóstico através de coração, pulmão, a gente tenta várias coisas. Neste caso de coração e pulmão, a gente faz a inoculação em camundongo. Mas, assim, às vezes acontece de o material chegar tão seco que a gente não consegue ter amostra para fazer diagnóstico.
Então, assim, mas fora isso, independente da condição do material, a gente vai tentar. Eu já consegui ter diagnóstico em bovino, no caso, de uma amostra em estado avançadíssimo de decomposição. Então, é sempre interessante que vocês mandem, que o laboratório vai avaliar. Quando está em decomposição muito avançada, a gente até coloca no laudo que foi feito, mas a amostra estava em estado avançado de decomposição. Diagnósticos diferenciais. O Alessandro já falou um pouquinho, a Rubia já falou um pouquinho. Aí é interessante de a gente falar dos equinos, que a gente faz diagnósticos diferenciais de febre do Nilo, herpes vírus e encefalites. Mas é importante a gente falar aqui agora da questão da notificação ao IDAF. Então, quando teve um caso suspeito, o IDAF, ele obrigatoriamente tem que ser notificado, independente se o animal morreu ou não. Todo caso suspeito de síndrome neurológica em equinos, ele tem que ser notificado ao IDAF. Onde eu notifico? O ideal é que vocês tenham uma parceria bem bacana com o IDAF em todos os municípios, espero que vocês tenham. Mas se vocês não conseguirem falar com alguém do escritório, eu vou entrar de novo no site do IDAF para mostrar para vocês. Existe um local de notificação. Aqui, ó. A gente vai entrar aqui no site do IDAF de novo. Aí a gente vai aqui, ó, área animal, notificação de suspeita ou ocorrência de doença animal. Nessa página aqui, você tem falando várias coisas em relação às notificações. Tem falando até, nós temos até aqui a normativa que tem a lista de doenças de notificação obrigatória. Não entrou na página do site, não. Você está querendo mostrar o site? Não entrou, não? Não entrou não. Abre uma página na sua aba separada e clica nela, na tela, que aí vai aparecer provavelmente. Ou mostra, ou termina a apresentação e mostra o final da fala. Pode ser. Também. Tá? Mas no site do IDAF, eu vou falar que tem no site do IDAF, quando você entra em defesa agropecuária, existe uma parte, notificação de doenças suspeitas. Lá existe uma coisa chamada Form Notifica, que é um formulário, tipo o Form SN, que vocês mandam a amostra para a gente, que aí vocês mandam para o IDAF. Mas existe um lugar mais legal, que eu sempre falo que eu acho mais interessante, que é o site do Ministério, é um link para o site do Ministério da Agricultura. Você fazendo essa notificação lá, eles redirecionam diretamente para o escritório e para o IDAF a notificação. Então, teve caso de suspeita de síndrome neurológica em equinos, no caso de vocês é febre do Nilo, além de colher as amostras que vocês precisam colher de sangue, vocês têm obrigatoriamente que notificar o IDAF. Como é que está funcionando hoje? Toda amostra que chega no laboratório, independente de vocês falarem que tem suspeita de febre do Nilo ou não, toda amostra que chega no IDAF de equino, que tem diagnóstico de raiva negativo, ela já vai diretamente para o Laboratório Federal Agropecuário, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, e faz diagnóstico de febre do Nilo e as encefalites. Herpes vírus só faz se tiver suspeita. A gente lá faz com a amostra de sistema nervoso central e faz técnica de biologia molecular, que é o PCR em tempo real, febre do Nilo e as encefalites. Uma outra espécie que também é interessante a gente falar aqui é o primata não humano, né? Que no caso de febre amarela, herpes vírus, o diagnóstico diferencial é a raiva. Então, vocês têm que mandar lá para o laboratório também a amostra de sistema nervoso central. Agora eu tenho tempo ainda, né, Isabela? Eu vou falar um pouquinho rapidinho da situação da raiva no Espírito Santo, falar um pouquinho dos históricos de diagnósticos e os diagnósticos em 2021. Eu tenho dados aqui no raiva de animais de companhia, cão e gato, desde 94 até 2017. A gente tem aqui a quantidade, esse azulzinho aqui é a quantidade de amostras, e esse vermelhinho aqui é o número de animais positivos. Aqui ele está ampliado com os positivos. A gente observa que a gente já teve 120 casos em 95, 120 casos, é porque eu só tenho dados de 94, a partir dessa data. Nós já tivemos 120 casos de raiva em cão e gato aqui no estado, e hoje a gente não tem tido casos de raiva em cão e gato. Interessante falar que nessas décadas de 2000, que a gente tinha muitos casos, eles ocorriam principalmente na região da Grande Vitória, mas tinham casos espalhados pelo estado inteiro, né, por alguns municípios do estado, e a gente tinha a predominância de variante 2.
Passou-se um tempo sem raiva, e a gente teve raiva em 2006 e em 2011. Essas amostras que foram positivas, em 2007 a gente não mandou para tipificar. A gente mandou para o Instituto Pasteur de São Paulo e a gente já observa que os casos que vêm ocorrendo são de variante 3. O último caso de raiva que a gente teve aqui foi em 2011, em um felino no município de Colatina, que foi a variante 3 que a gente mandou para o Instituto Pasteur para tipificar. Raiva em animais de produção. Aqui é todos os animais de produção. A gente tem essa aqui, a quantidade de número de amostras em relação aos casos positivos. Por mais que a raiva seja endêmica no nosso estado, quando a gente bota esses dados num gráfico, a gente observa que teve uma certa queda de casos no passar dos anos. Mas uma coisa que é interessante a gente falar é que a raiva em animais de produção ela é cíclica. Então, assim, ela tem momentos que ela tem uma quantidade maior de casos, depois diminui, depois aumenta de novo, diminui, mas a gente observa que essas subidas de casos, elas têm ficado cada vez menores. Por que que isso acontece? Isso é sempre uma questão que a gente está sempre questionando. Alguns estudos, eles direcionam que é por uma questão mesmo do próprio proprietário, que vacina o rebanho. Quando dá um caso de raiva, ele fica desesperado e vacina o rebanho. Aí, no outro ano, ele vacina de novo. No outro ano, acaba caindo no esquecimento. Então, esses casos acabam começam a aparecer novamente. Quando a gente joga isso, é porque agora eu não tenho essa apresentação. Quando a gente joga isso no mapa, com o passar dos anos, a gente observa até a ciclicidade dos municípios. Um município que diminuiu, depois ele volta a acontecer. Porque as pessoas elas acabam relaxando, né, em relação à vacinação dos animais de produção também. Raiva em morcegos, o que a gente tem aqui? Olhando só esse gráfico de positivos, a gente vai pensar assim, nossa, como a raiva em morcegos aumentou. Mas se a gente olha aqui o gráfico de amostras enviadas, na década de 90, 2000, a gente tinha poucas amostras de morcegos. Depois, quando a gente começou a ver que no Brasil inteiro, principalmente, começou a ter alguns casos diagnosticados em morcegos não hematófagos, e casos de raiva de animais de companhia com variantes de morcego, o Brasil inteiro começou a mandar mais amostras de morcego para diagnóstico, e no Espírito Santo não foi diferente. Então, a gente, com a quantidade maior de amostras enviadas, a gente tem mais casos positivos. Isso é bom ou é ruim? É bom, porque a gente está começando a ter uma noção da realidade de raiva nos animais silvestres, nos morcegos não hematófagos principalmente, né? Porque antes ela era uma raiva silenciosa, ela estava presente e a gente não sabia onde. Então a gente sempre gosta de ressaltar a importância da educação da população em relação a comunicar quando encontrar algum animal caído ou um animal dentro de casa, e vocês poderem mandar também essas amostras para a gente. Aqui, ó, só para a gente botar aqui, onde que acontecem os casos de raiva em morcegos? Acontece no Espírito Santo inteiro. Só que a gente tem maior quantidade de morcegos aqui na Grande Vitória. Mas é também onde a gente tem recebido mais números de amostras de morcegos não hematófagos, nessas regiões aqui. Mas a gente a gente de vez em quando descobre um também em outros municípios do estado. Raiva em animais silvestres, assim, dessa época, né, de 94 para cá, o que a gente tem foram 2 casos, um em 2001, um em 2017. A gente sempre questiona, será que todos foram diagnosticados? Em 2017, nós recebemos 162 amostras de primatas não humanos. O que normal no nosso laboratório era receber 10, 15 por ano, no máximo assim uns 20 a gente recebia por ano. Então, assim, foi também uma época que morreu muito animal, eles mataram muitos primatas por causa do medo da febre amarela, então a gente recebeu muita coisa. E um deles, ele foi diagnosticado com raiva, que foi aqui em Vitória. Raiva humana no estado, a gente teve, desde 93 para cá, nós tivemos 7 casos. O último caso, é interessante a gente falar que em 2001 a gente tinha casos de raiva ainda por variante 2.
O último foi em 2003, que foi de variante 3, que foi uma mulher que encontrou um morcego se alimentando na vaca dela, quando ela foi tirar leite, e acabou tentando tirar o morcego de lá para defender o animal dela, e ela foi mordida e ficou com raiva e faleceu em 2003. Agora, só para a gente falar em 2001, como é que a gente está hoje, né? A gente teve a pandemia, isso aí são dados até o dia 23. Com a pandemia, a gente teve uma queda muito grande de amostras. 2020 foi pior até do que esse ano, mas a gente teve um número total de 344. Antigamente, a gente tinha em torno de 1.000 amostras por ano, mas a gente tinha aquela obrigatoriedade de enviar amostras pelo que o Ministério tinha colocado. Hoje eu não vejo tanta necessidade dessa obrigatoriedade, eu vejo obrigatoriedade da vigilância. Então, assim, sempre tem caso de agressão, sempre tem caso de animal morto, então esse tipo de animal, esse tipo de amostra, ela deve ser enviada para o laboratório. Nesse mapa que está aqui, onde está em branco, foram municípios que não enviaram nenhuma amostra esse ano. Municípios que estão em verde são os que não enviaram, mas não tiveram casos. E aqui são alguns casos de raiva no geral, de todas as espécies, tá? Foram 38 positivos, são 11% das amostras que chegaram foram positivas. Aí são todas as espécies. Animais de companhia, cão e gato, a gente teve a mesma coisa. O que está em branco é o que não enviou nenhuma amostra, o que está em verde é quem enviou e não teve caso. A gente teve no total 134 amostras. Animal de produção, nós tivemos 73 amostras e 32 positivos, 43% dessas amostras foram positivas, que estavam espalhadas dessa forma aqui no estado. Morcegos, nós tivemos 127 amostras, com 6 positivos. O envio e os casos estão aqui nesse mapa. Continua sendo casos, mais quantidade de casos ainda na Grande Vitória, né? E animal silvestre, a gente teve alguns aqui, não é só macaco, não. Eu botei o primata não humano aqui para a gente ter como exemplo, mas são todas as espécies de animais silvestres, exceto o morcego, que foram enviadas para a gente. A gente teve um total de 10 amostras e nenhum caso positivo. Então, hoje, a raiva no nosso estado ela é endêmica em animais de produção e em morcegos. Aqui eu queria fazer uma observação em relação aos morcegos novamente. Qualquer coisa, se eu estiver passando do tempo, vocês briguem comigo. Muitos municípios, principalmente alguns da Grande Vitória, ficaram desesperados com a quantidade de casos de morcegos positivos na área urbana. E eles falaram assim, nossa, mas vem aumentando, vem aumentando. Como eu falei, quando a gente manda a amostra, a gente aumenta mesmo o diagnóstico, a gente vê mais casos positivos acontecendo. Mas se você pega a quantidade de amostras que estão sendo enviadas, por município está girando em torno de uns 10% das amostras. Isso é desesperador? Não, isso é vigilância. O que a gente tem que fazer, não tem como a gente eliminar morcego e não tem como a gente eliminar a raiva, ela sempre vai estar circulando no meio silvestre. O que a gente tem que fazer é a educação e a vacinação, que a gente vai conseguir manter sem nenhum caso de raiva em animal de companhia aqui no nosso estado. Lembrando que os morcegos a gente não pode capturar, tem que ter licença do IBAMA. Os únicos que têm uma licença para capturar é o IDAF e somente morcego hematófago. Então, assim, até eu estou dando a minha opinião. Se alguma vigilância quiser fazer algum trabalho de captura de morcego, controle de morcego, isso vai ter que ser conversado com o IBAMA. Mas, na minha opinião, eu acho que é muito mais vigilância do que realmente o controle dos morcegos, porque os morcegos, eles também têm alguns papéis, assim, bem importantes no meio ambiente que a gente precisa mantê-los existindo. Então, eu acho que vale muito mais essa questão da vigilância e da vacinação. Aí, aqui, só para falar de 2015 para 2021, os municípios que enviaram a amostra para a gente. E aqui são os municípios que não enviaram a amostra desde 2015 até 2021. É só para a gente
pensar assim, será que realmente não teve nenhuma amostra para enviar, ou se a gente, de repente, está faltando veterinário, ou está faltando um apoio da prefeitura, está faltando um apoio do IDAF. Então, assim, a gente, do IDAF que seja, da prefeitura que seja, são os municípios que a gente não recebeu nenhuma amostra para diagnóstico da raiva desde 2015. Alto Rio Novo, Brejetuba, Irupi, Jaguaré, Mantenópolis e Piúma. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Aí, se alguém quiser... Isso, a gente vai abrir para pergunta agora, tá? Mas o Bruno já deixou uma aqui para você. Pode fazer? Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu só voltar. Enquanto você vai acessando o site, o que você acha do IDAF? Aí eu vou te fazer a pergunta do Bruno aqui. Karina, você sabe dizer por alto qual a ocorrência do desmodos aqui no Espírito Santo? Desmodos. A ocorrência de raiva no morcego desmodos? É isso? Eu acredito que sim, né? Deixa eu só voltar, porque eu tô... É isso mesmo. É isso mesmo, né? Olha só que interessante. Vou falar uma coisa bem interessante para vocês. A gente basicamente não tem caso de raiva em morcego hematófago. Por quê? Antigamente, eu vou explicar assim, ó, antigamente a gente tinha um trabalho que o IDAF fazia de ir nas grutas, no local nas colônias onde os morcegos ficavam, e faziam uma colheita das amostras, eles armavam rede, 10% dos animais que eles recolhiam, eles mandavam para o laboratório, e tinha muito menos caso de morcego hematófago positivo do que os não hematófagos. A gente, às vezes, tem 1 no ano, 2 no ano. Por quê? A gente ficava sempre intrigado por que isso acontece. A gente acredita que os morcegos que, quando dão ao horário deles procurarem a fonte de alimentação e eles vão tranquilamente, são os morcegos que não estão doentes. Então, eles acabavam indo no local do abrigo dos morcegos, pegavam morcegos que não estavam doentes e mandavam. Quando que é importante um morcego hematófago ir para o laboratório? É importante quando o morcego é encontrado, por exemplo, no curral de manhã. Nesses casos, a gente já encontrou muito mais morcego positivo. Agora, é igual quando a gente manda um morcego não hematófago. Não é um morcego que a gente vai na árvore e pega aquele monte de artibeus lá para mandar para o laboratório. Normalmente, eles estão saudáveis. Assim, dificilmente você vai pegar um que vai estar doente. Então, assim, os morcegos não hematófagos dão mais porque são os morcegos que a gente encontra caídos, os morcegos que a gente encontra doentes. Respondido? Karina, eu queria fazer uma colocação. Pode. Karina, é o seguinte, eu vejo que na nossa região aqui, eu já trabalhei no IDAF, né? A gente já conversou sobre isso. Uhum. O produtor, ele fica um pouco, às vezes, com medo do IDAF, no sentido de manifestar, às vezes, quando o animal morre. A fiscalização, né? Exatamente. A gente tinha que tentar, não sei, talvez envolver a Secretaria de Saúde, né? Para que seja uma sentinela nossa, porque passa muitos casos de morte de bovino, às vezes passa batido, né? Não, existe uma estimativa que, assim, é muito maior a quantidade de casos em raiva bovina, mas não é só aqui no estado, não. É assim, no mundo inteiro, que as pessoas... No mundo inteiro não, né? Vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Que é onde a gente tem o morcego hematófago, que eles não notificam. No Brasil e na América do Sul, que eles não notificam mesmo. Eu acho que tem o medo, eu acho que tem também aquela questão que o produtor acha que, resolve por ele mesmo, mas eu acho que vale bastante a pena, assim, porque vocês acabam vocês são mais bem vistos, né, pelo produtor rural do que o IDAF. Aí eu acho que, assim, vale mesmo a pena essa ligação entre vocês e os veterinários dos escritórios para poder tentar, assim, ficar sabendo de algum caso, de comunicar ao IDAF. Vocês mesmos podem notificar, mas avisar o produtor, lógico, assim, a gente vai notificar, porque não, o IDAF vai vir aqui só para fazer a colheita da amostra, esse tipo de coisa. É isso aí, exatamente. É porque, como tem bastante veterinário participando, é importante que eles, né, na oportunidade de estar com os produtores, se colocar à disposição, se acontecer algum caso, né, avisar
Secretaria de Saúde, que não vai ter problema nenhum para ele. Pelo contrário, a gente vai estar tentando combater a doença naquele local, né? Sim. Então, espero assim, eu tenho esperança, eu acho que o IDAF já foi, eu vou falar assim, o que eu vejo, o IDAF já foi muito mal visto, muito mais mal visto, né? Espero que isso venha mudando cada vez mais, e com a participação da vigilância, igual a gente falou, vocês podem conversar com o proprietário e vocês mesmos notificarem para o IDAF, com esse lugarzinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Mais alguma pergunta? Não, ninguém levantou a mão, Karina. Eu acho que você pode seguir com mostrar o site, né? Porque aí às 10 a gente pede a gentileza do Alessandro refazer a fala dele para a gente poder fazer a gravação. Vocês então, agora estão vendo? Viu? Vocês estão vendo a página do IDAF? Sim, estamos vendo. Joia. Aqui, então, assim, a área que a gente notifica é aqui onde está a mãozinha, área animal, inspeção sanitária, do lado direito. Clicando em cima dela, tem, ó, epidemiologia, notificação de suspeita ou ocorrência de doença animal. Até o próprio proprietário pode fazer isso hoje, tá? Qualquer pessoa pode notificar. Aí tem o form notifica, mas eu vou ser muito sincera, eu acho ele muito chato de preencher. Então, assim, no caso de você escolherem a amostra, aqui também tem o form SN, no caso de bovino e equino, animais de produção caprina, animais de produção no geral. Aí tem esse lugarzinho aqui, ó, para realizar notificação online, clique aqui. Eu acho que essa é a melhor forma da notificação que tem no site do IDAF. Vocês vão ser direcionados para o site do Ministério da Agricultura. Aí tem esse lugar aqui, ó, registrar uma notificação. E aqui vocês conseguem botar a doença, colocar a localidade, isso vai ser mandado direto para os escritórios. O Ministério faz esse contato, ele recebe e faz esse contato. Então, em caso que você não consiga falar com ninguém, aqui está demorando a abrir. Mas, assim, abre uma página que vocês preenchem mesmo. O que vocês viram de sintoma. E vocês podem também falar para o proprietário, olha só, aqui, ó. Quem que está realizando a notificação, aí você vai falando dos sintomas, vai falando onde que é a localização da ocorrência, e vocês podem falar também para os produtores que vocês encontrarem, que tem uma página do IDAR que vocês podem notificar, que eles mesmos podem notificar também. É só isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, no caso dos equinos, qualquer sintomatologia neurológica, mesmo que vocês achem que não seja a febre do Nilo, vocês podem notificar o IDAF. Inclusive outras espécies. Mas é isto que eu tinha para falar hoje. Obrigada a participação de todo mundo. Agradecendo a Karina, né, pela excelente explanação aqui, Karina. Só vou parar a gravação rapidinho um pouco aqui para conversar com as pessoas, daqui a pouco a gente retorna. Bom dia, pessoal, né? Sou Alessandro, Regional Norte aqui do São Mateus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre febre do Nilo, né? E as formas de coleta, no caso, para poder a gente estar identificando esse agravo. Então, vamos lá. Um agente etiológico da febre do Nilo é um flavivírus, né? No caso, é o vírus do Nilo Ocidental, né? Identificado em 1967 pela primeira vez em Uganda, na África, né? E nós temos como outros flavivírus a dengue, a febre amarela, a zika, encefalite japonesa, encefalite St. Louis. Isso dificulta um pouco, às vezes até da gente isolar, né? Devido tantos agravos aí dentro do mesmo vírus, né? E nós temos alguns arbovírus, eu queria passar para vocês também, no febre amarela, o flavivírus novamente, que é a febre amarela, né? A dengue, a febre do Nilo, a zika, o roxo, né? Como o alfavírus tem encefalites equinas, leste-oeste. Esse aqui manda para o IEC. Esse aqui manda para o IEC, tá vendo? Microbiologia que faz isso aqui, tá? E Buniavírus orocoxo. Pessoal, pode desligar o microfone aí, por favor? Desculpa. Vamos lá.
Então, nós temos como vetor, né, o mosquito do gênero Culex, né, que no caso transmite para as aves, e esse vetor também pode causar alguns hospedeiros acidentais, né, que são equinos, o homem e outros tipos de aves. Esse ciclo aqui é melhor explica melhor, né? O ciclo natural, então, é entre aves e o mosquito, podendo pegar hospedeiros acidentais, que o ser humano, né, que pode cursar com febre e encefalite, não transmite o vírus para o mosquito. E, no caso, equinos e aves, tipo galinhas, né, raramente transmite o vírus também. Os equinos são muito susceptíveis a essa doença, tá? Vamos lá. O histórico, né, em 2003, foi que ela surgiu no nosso mundo. E eles fizeram isolamento, na época, nessas áreas que o mapa está demonstrando aí, né? Então, eles fizeram uma ordem de prioridade para poder estar fazendo a vigilância epidemiológica nos casos, né? Seguindo a ordem de aves, primeiro, mosquitos, cavalos e, por fim, seres humanos. Em 2003, foi implantado, através de uma portaria do Ministério da Saúde, né, a vigilância aqui no Brasil, seguindo a ordem que foi sugerida, né? Primeiro, vigilância em aves, entomológica, cavalos, humanos. E onde se tem animais morrendo, geralmente eles colocam galinhas, né? Que fica como sentinela. No Brasil, o último caso foi no Piauí, né? Foi um adulto jovem que adquiriu com quadro de meningoencefalite, né? E foi internado. Esse, no caso, foi o 7º caso que nós tivemos aqui no Brasil, né? Os outros 6 casos foi em Aroeira, Picos, Piriri, Lagoa Alegre, Teresina e Amarante, que também foram notificados em animais, no caso no Espírito Santo, no Ceará e em São Paulo. Nosso estado também teve, né? A gente também conseguiu isolar o vírus aqui. Em 2017, ocorreu um único óbito, né? Que foi uma senhora, né? Uma idosa, lá no Piauí. O Espírito Santo, em 2018, foi quando se investigaram os óbitos de equinos, aqui na região de Nova Venécia, né? E fizeram algumas coletas e conseguiram isolar o vírus. Que estavam correndo. Esse vírus é muito difícil de isolar ele, né? E, como vocês viram, vários tipos de doenças são causados através do vírus dele. Então, precisa fazer uma diferenciação de diagnóstico muito grande para poder chegar ao diagnóstico. Aqui foi o primeiro caso humano, né? Foi quando o Ministério se mobilizou para estar fazendo um inquérito lá. Em 2018, foi feito um inquérito aqui, ó, fizeram a ordem na vigilância epidemiológica, vigilância de hospedeiros, vigilância entomológica, veio o pessoal do Ministério para cá, se envolveu todos os veterinários aqui do estado. Foi um inquérito muito grande. Em 2020, conseguiram fazer uma detecção no dos mosquitos do gênero Culex, da febre do Nilo, né? O primeiro caso detectado em mosquito. Os sinais e sintomas em equinos possuem febre, ataxia, paresia ou paralisia dos membros, rigidez muscular, tremor muscular, animal em posição de cavalete. Lembra muito tétano, né? Para os veterinários que lembram disso aí, lembra muito tétano. Alteração de comportamento, apatia, inquietude. Tem alguém com o áudio aberto aí, né, gente? Mas vamos lá. Falta de coordenação, né? O animal caminha em círculos, né? Perda do sentido e orientação. Em casos graves, o animal é incapaz de se levantar, né? Apresentando movimento de pedalagem, tendo pendente o lábio inferior e com dificuldade de respirar. Vocês podem ver que é um sintoma muito parecido com o de raiva mesmo, né? Por isso que fica difícil a gente isolar, na maioria das vezes. Nas aves, né? Penas eriçadas, letargia, ataxia, incoordenação motora, sangramentos, né?
Altera também os comportamentos, apatia, inquietude, perda do sentido de orientação, o animal não voa na direção, você percebe que ele tá sem orientação, né? E fica com uma postura pouco usual, né? E as aves, geralmente, é o que traz muitos cidades para cá, né? Devido muitas aves que rodam o mundo inteiro aí, né? Acaba trazendo para a gente o vírus da febre do Nilo. O período de incubação dessa doença é de 2 a 14 dias, né? Existem alguns períodos maiores, às vezes 21 dias, quando o animal está imunocomprometido, né? Essa doença é espectral, variando desde uma simples e leve, com poucos dias de duração, até debilitar o animal por completo, né? Os sintomas, no caso da febre, tem início súbito com febre, geralmente ela é baixa. Uma fraqueza generalizada, cefaleia, mialgias, calafrios, vômito, exantema, fadiga e dor ocular. A defervescência surge exantema, né? O animal começa a ficar com manchas hemorrágicas na pele. Geralmente mobiliforme, macropapular e não pruríttico. Geralmente acomete o tronco e membros, poupando palmas e plantas. Então, você vai ver animal com manchas, né, nos membros. Enfim, né, a gente vai falar como que é feita essa coleta, né? Para se fazer o PCR, a gente pede para que seja coletado 2 ml de soro, 5 ml de sangue total. Coleta também fragmentos de tecido, medindo de 1 a meio centímetro, de fígado, rins, coração, baço, pulmão, cérebro, cerebelo e tronco. Período de coleta do 1º ao 5º dia do início dos sintomas, né? Os fragmentos devem ser retirados o mais rápido possível após ser constatado o óbito, para evitar a autólise. Acondicionamento de temperatura, tubo estéreo, hermeticamente fechado e manter em freezer menos 70. Como a gente sabe que é muito difícil isso, então a gente já pede para que se faça o transporte, né, imediatamente a coleta, com uma caixa isotérmica, com gelo seco ou reciclável, né, envie imediatamente ao LACEN, com um tempo de transporte no máximo de 6 horas. Então, coleta e leva, né. A histopatologia também pode ser, a gente pode fazer a coleta dessa forma também, com fragmentos de tecido medindo também de 1 a meio centímetro, de fígado, rim, coração, baço, pulmão, cérebro, cerebelo e tronco. Os fragmentos devem ser retirados o mais rápido possível, né? Após ser constatado o óbito, para evitar a autólise, a mesma forma do RT-PCR. Se coloca em frasco estéreo, com uma solução de 10% de formalina, tamponada a temperatura ambiente. Não resfria e não congela, né? Manda só com uma caixa isotérmica sem gelo, imediatamente também. A documentação necessária, né? Tem que fazer a notificação no ESUS, preenche essa ficha de identificação estadual, no caso, né? Faz o cadastro no GAL, manda um ofício contendo o endereço, telefone e e-mail do solicitante. Para exames histopatológicos de imunohistoquimia, é recomendável a coleta de 2 fragmentos de cada tecido, né? Com áreas representativas das lesões. Nos equídeos, sempre coletar cérebro, cerebelo e tronco. As amostras não são cadastradas no GAL. Deve ser enviado o ofício acompanhando as amostras com o código do animal e data de coleta. Identifica na ficha de solicitação, né? A data do início dos sintomas neurológicos. A vigilância deverá ser integrada com o IDAF, né? A gente tem um ótimo relacionamento com o IDAF, principalmente na parte de coleta. Nós ainda não temos, pela CESA, nossa coleta. A gente não faz, ainda não temos materiais, mas a gente apoia o IDAF, né? Ajuda o IDAF hoje, que faz as coletas para a gente. Todo caso suspeito deve ser notificado juntamente ao IDAF também, né? Deve ser coletado o encéfalo para envio do laboratório, também para o diagnóstico de raiva. O IDAF. Aí a gente, aqui no manual, vai falar, ver modo de envio da documentação exigido no item 4.5, que é isso aqui, ó. Como é que faz? Encéfalo inteiro, né? Tronco cerebral, cerebelo e cérebro. Período de coleta após o início de sintomas e morte do animal. Acondicionamento. Envio até 24 horas após a coleta, manter em refrigeração, de 2 a 8 graus. Envios após 24 horas, deve ser congelada. Mas vocês viram, a doutora falou lá, que o congelado demora um pouco mais para fazer o diagnóstico. Então, o ideal, como vocês vão fazer a coleta para mandar para a febre do Nilo, então já imediatamente vai,
né? Caixa isotérmica com gelo, reciclável, envia o IDAF, de preferência, até 24 horas da coleta. No nosso caso, até 6 horas, né? Em caso de morte com cavalos com quadro neurológico, deve solicitar o diagnóstico diferencial de outros encefalites, né? No caso, Santa Luz, do leste, do oeste e venezuelana. E principalmente da raiva, que é o que confunde muito, no caso, com a febre do Nilo. As coletas, ó, vocês podem fazer. Aqui nós temos, não é muito difícil, quem já coletou, né? Vocês estão vendo aqui essa figura do meio, né? Aqui, ó. É fácil pegar a veia do cavalo, não é difícil. Se precisar conter, nós temos alguns métodos de contenção, né? O cachimbo, a mão de amigo aqui, né? E das aves, geralmente, pode-se pegar pela asa, né? E pode pegar também diretamente da jugular. Aqui, no caso, uma calopsita. É isso, pessoal. Estamos à disposição, né? Vocês precisando de qualquer coisa, estamos à disposição para melhor atendê-los da melhor forma. Alessandra, Isabela, eu acredito, gente, que o nosso manual da LACEN esteja com uma pequena falha na caixa da documentação. Isabela, eu até mandei para você, tem um erro aí, você viu, né? Tem um erro ali da página. Não é sobre a página, não. É porque eu vi lá, porque realmente essa amostra, ela não precisa de cadastrar no GAL. O Instituto Evandro Chagas, que faz a amostra para a gente, né? Na verdade, o município manda para o LACEN com o ofício, a gente manda esse ofício para o Evandro Chagas, que é o IEG lá no Pará, esse material de animais para nós, né? Ele ainda não está exigindo GAL. Mas eu vi lá que no final da tabela está colocando. Então, eu vou pedir a correção, tá, gente, desse item no manual. Né, pra gente, e aí, eu pedi para avaliar aquela outra correção que você pediu também, da numeração. Né? Mas é isso. Realmente, não, a princípio, não manda, né, gente, cadastrado no GAL. Caso venha cadastrar, a gente altera o manual e faz a revisão dessa fala com vocês. Tá certo? Ok. Se tem alguma dúvida para colocar para o Alessandro, está disponível agora para tirar dúvidas. Eu vou abrir 5 minutos aqui para dúvidas com o Alessandro. Pode passar pelo chat ou levantar a mãozinha que a gente abre o microfone de vocês. A profissional coloca aqui que uma das dificuldades que observa é a coleta de material para enviar, pois não tem pessoas capacitadas e nem sempre tem funcionário do IDAF disponível para essa coleta. Eu não sei se a Karina tem auxiliar o Alessandro nessa fala, mas como é que funciona, Alessandro? A Luana está correta. Ela está correta, nem sempre. Porque, às vezes, se entra um de férias, a gente já começa a ter esses probleminhas mesmo, né? Mas a gente tem conversado com o IDAF, né, para poder, às vezes, deslocar um técnico da região mais próxima, né? É porque eu falo, tem que ser feito rápido. Então, o produtor, às vezes, ele fica um pouco de medo do IDAF, então acaba atrasando um pouco essa situação. Esses dias mesmo a gente recebeu aí recebemos um pedido. Não coletam, no caso, a regional não dá esse apoio, é só o IDAF não, mesmo, nós não né? temos material e não temos treinamento também, né? Assim, eu tive treinamento porque eu trabalhei no IDAF. Então, mas eu acho que a grande maioria não tem treinamento, ou se teve, né? Teve aquela época da febre amarela, né? Alguns antigos teve sim, mas falta material, que também não vai ser impossível, não. É uma fala nossa que a gente pretende, num futuro bem próximo, ter esses materiais também, entendeu? Para até ajudar o IDAF também, porque o IDAF sozinho não dá conta, né? Entendi. Tá bom, obrigada, Alessandro. Você quer colocar alguma coisa, Karina? Eu quero. Aqui, eu vou tentar responder um pouquinho o que você perguntou da outra vez sobre isso. A questão da biossegurança, né? A amostra que é colhida para raiva, a gente tem que sempre pensar em EPI completo para começar. Luva, máscara, óculos, porque
mesmo a gente, e principalmente sorologia para a gente escolher, porque a gente vai estar mexendo com material cortante. Então, assim, e é exatamente no sistema nervoso central que é onde tem maior quantidade de vírus. Existe a possibilidade de ter, se for positivo, é onde vai ter maior quantidade de vírus. Então, a gente tem que sempre pensar em EPI completo para poder fazer coleta. E ficar sempre atento. Assim, eu acho legal a gente botar, assim, no caso, principalmente se você for colher de animal de produção, de tentar colocar 2 luvas, se for possível. Porque se uma rasgar, a outra também protege. Porque qualquer machucadinho pode ser uma porta de entrada para o vírus. Em questão à disponibilidade profissional, infelizmente, eu acho que é a realidade tanto da vigilância quanto do IDAF. Muitas vezes a gente também tem um veterinário no IDAF que colhe amostra de vários municípios. Tem veterinário que eu sei que olha, mostra até para vigilância também, se precisar. Mas tem outros que são mais difíceis de acesso. O IDAF, a gente tem muitos programas também. Então, não é só coleta de raiva, tem coleta de mais outras coisas, outras vigilâncias que a gente tem que fazer. E, às vezes, o veterinário está fazendo levantamento de avicultura. Então, ele tem que ficar indo em várias propriedades fazendo amostra de avicultura. Então, ele não vai ter, às vezes, condição de ir na propriedade tão rápido. A gente espera que com o próximo concurso que vai ter agora, isso se resolva, ou pelo menos melhore um pouco. Mas eu acho muito importante essa interação de vigilância e IDAF, porque tem município que é uma maravilha a interação, mas eu sei que tem município que tem uma certa dificuldade, tanto por parte do IDAF quanto por parte da vigilância. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar acabar para a gente conseguir fazer nosso trabalho da melhor maneira, de forma até mais fácil, porque com a ajuda do outro sempre fica mais fácil. Obrigada, Karina. Tem mais algum profissional que tem alguma dúvida para apresentar, gente? Porque são 10h19. Se tiver, pode levantar a mão. Eu estou querendo fechar as dúvidas às 10h20, que aí eu vou deixar os veterinários se despedirem e eu vou pedir para vocês fazerem a avaliação dos encontros como um todo para nos ajudarem a melhorar. Deixa eu só fazer uma observação mais, Isabela, rapidinho. Pode. Em relação a treinamento, né? Eu sei que a vigilância, principalmente, ela tem uma rotatividade de profissional até alta, né? Então, às vezes, o profissional que foi treinado, amanhã não está mais lá e vem um outro profissional. A gente, do IDAF, a gente até se dispõe, até a gente dá lá do laboratório mesmo. A gente se dispõe, se precisar de algum treinamento, a gente só não pode ceder material, mas a gente se dispõe também, às vezes, a fazer um treinamento de coleta de amostra. Isso só precisa ser solicitado oficialmente ao diretor-presidente, ao gerente do laboratório, mas a gente se dispõe aí, se precisar, tanto de animal de pequeno porte, quanto também de bovino, equino. Aí, no caso de animal de produção, eu arrumo alguém para ir comigo, porque é muito pesado, mas a gente dá um jeito de colher. Muito bom isso aí, hein? Muito bom. Meninos, então agora, se tiver também algum outro veterinário que quiser falar, eu vou abrir para vocês se despedirem, tá certo? Agradecendo a todos os veterinários da CESA, a Karina do IDAF, a equipe do IDAF que faz a raiva aí, se disponibilizou a dar esse treinamento conosco. Espero o quanto antes já que elas nos autorizem a disponibilizar esse treinamento para vocês no site, para que seja de fácil acesso. Então, aí eu vou abrir, se Márcio quiser colocar alguma coisa, Marco Rocha, Alessandro, Karina, Cíntia, que parece que está sem áudio aqui, né? Não pode estar se manifestando pelo site. Então, se vocês quiserem se despedir dos nossos convidados, está aberto para vocês. Vou começar, então, agradecendo até o convite para participar junto com o LACEN, porque eu acho de extrema importância essa junção de agricultura LACEN por conta da saúde única que a gente tem que fazer caminhar aqui no nosso estado. Então, fico muito feliz de estar no meio de vocês aqui falando um pouquinho, passando um pouquinho da minha experiência, ouvindo também um pouco da experiência de vocês, porque às vezes
a gente acaba não sabendo de muita coisa que acontece. Eu fiquei muito feliz de participar e agradeço a participação de todo mundo também, as perguntas também. Eu fico muito feliz com os comentários que foram feitos. Obrigada, Karina. Alessandro? Então, estamos à disposição, né? E qualquer coisa pode contar com a gente aqui em São Mateus, né? Para a gente estar no combate aí das endemias. Parabéns aí, Cíntia, Isabela, pela iniciativa, tá? Muito boa essa iniciativa, a parabéns. gente Enfim, agradece. nosso manual saiu, né? A gente agradece porque isso foi um trabalho compartilhado e espero que isso fortaleça a vigilância das equidotias no Estado. Cíntia, quer colocar alguma coisa pelo chat, que for? Marco Rocha. Ela está sem áudio, ela falou, a Cíntia. Aí, se quiser digitar alguma questão, Cíntia, você pode estar colocando aqui no chat. Marco, se tiver algum outro veterinário da César, Augusto. Não, a gente vai encerrar. A gente está agradecendo, gente, a participação de todo mundo. Diz que foi excelente. A gente também agradece muito suas colocações, sua excelente explanação no primeiro momento que nós tivemos.